E as pessoas achavam que nós imitávamos as Chiquititas porque elas tinham umas roupinhas de avental quadriculadas muito lindas. E eu falava para as pessoas, não, é o contrário, as Chiquititas estão imitando a gente. Uma pessoa tão famosa como ela vai vir aqui nessa favela. Era o Complexo do Alemão. Mas, por exemplo, uma bola, uma vareta, um ser inanimado dizer que ele fala. Eu jamais faria isso. E não se arrependeu. O sinal que Deus botou em Caim não foi uma maldição, foi um sinal de proteção para que ninguém o matasse. Todo mundo fala que é uma maldição e não foi. E ele, então, na inocência dele, ele olhou para mim e falou assim: mamãe, quem vai falar de Jesus para as crianças? Simplesmente o melhor whey do Brasil. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast semanal. E hoje aqui comigo, pela primeira vez, né, Eliomar, meu grande amigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É uma grande honra participar com você. E nós estamos aqui hoje com a Marilene Vieira, né? E a gente vai falar sobre um tema essencial, né? Que é a questão da evangelização infantil, que afinal nossas crianças são o futuro, né? Da igreja, da sociedade, de uma cidade, de um país. E você, como que você chegou nessa fase da vida e falou assim, vou trabalhar com criança. Mas antes de você responder essa pergunta, conta um pouquinho pra gente quem é você. Sim, primeiramente, o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto de dizer bom dia porque serve para manhã, tarde e noite, né? Para os que estão aí participando do podcast 7, né? Plano 7. Plano 7. Esse 7 aí vem de plenitude, de perfeição. O diretor falou que sim, que vem de um plano perfeito. Eu imaginei que fosse. E é um prazer participar, obrigada pelo convite. Bom, a Marilene Vieira é uma serva do Deus Altíssimo, desde o ventre da minha mãe. Apesar de ter nascido numa família onde meu pai não era cristão, se divorciaram, eu tinha 6 anos, minha irmã tinha 8. Minha mãe cuidou de nos ensinar o caminho em que a criança deve andar, que é o caminho de Deus. E aí fui criada no meio evangélico, sempre cantando, participando. Morava numa cidade do Rio de Janeiro chamada São Gonçalo, depois mudamos para Niterói, uma igreja muito grande, estruturada, primeira igreja batista de Niterói, pastor Nilson do Amaral Fanini, que foi pastor dessa igreja durante 40 anos. Eu considero ele assim o meu pai espiritualmente, porque foi ali que eu aprendi tudo que eu depois comecei a praticar na música e nos trabalhos evangelísticos. Então, fui para essa igreja com 11 anos e lá, devido à minha condição vocal, eu comecei a cantar nos corais, cantei no coral de Camarabá, cantei o Requiem de Mozart no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era uma voz muito lírica e eu comecei a participar dos corais e participar de grupos de evangelização. E ali foi o início, né, da formação. Aquela igreja foi o centro, o início de tudo na minha vida. Ali eu comecei a evangelizar em praças, em rua, em hospitais, escolas, presídio. E ali Deus acho que estava me treinando, porque eu continuo fazendo essas coisas até hoje. E ali foi a minha escola, e viajávamos, aí fiz parte de um grupo chamado Conjunto Shalom, que foi o precursor em música no Brasil evangélica, que tinha dramatização, coreografia, não havia, né? Foi algo muito inovador. E nós viajávamos o Brasil todo. Depois, a igreja ganhou um motorhome, e nós passamos também a viajar com esse motorhome, um dia em cada cidade. E foi uma vida maravilhosa, uma adolescência maravilhosa. Me casei cedo, tive 3 filhos, sou casada até hoje, sou casada há 47 anos,
como diz uma amiga, com o mesmo homem. E continuo fazendo o mesmo trabalho. Tivemos 3 filhos, 3 netas, uma filha pastora na Itália, em Roma, o marido também é ministro de música lá, e ela foi meu braço direito, acompanhava a mãe, e quando eu fui pregar em 2000 na Itália, ela foi convidada e ela foi para lá, 8 anos depois casou e está lá até hoje. Mas a Marilene Vieira é essa pessoa que Deus chamou. Aí o marco do chamado, eu posso dizer que foi quando eu participei de um congresso chamado Geração 79, com a MPC, que é a Mocidade para Cristo, e o renomado pastor Billy Graham, não sei se vocês já ouviram falar. E eu participei desse congresso, nós fomos com o Conjunto Reencontro, da Igreja Batista de Niterói, representando essa instituição, e foi no Anhembi, em São Paulo, tinham 4.000 jovens, e ali ele fez uma pregação muito linda, falando sobre um casal de missionários. E ali eu me senti fortemente tocada para uma chamada especial que eu não sabia que seria para criança. Então, nós gravamos na televisão com o Billy Graham e o pastor Fanini, e ali Deus tocou no meu coração, mas não me disse exatamente para onde seria esse direcionamento. E depois, então, por causa da creche do Conjunto Reencontro, eu comecei a sentir vontade de fazer alguma coisa para as crianças. E aí resolvi gravar um LP, long play na época, né? Para levantar recursos para comprar um terreno para a creche. E na igreja estava retornando para os caminhos do Senhor o Cláudio Rios, um músico muito famoso da música secular. E ele gostava muito da minha voz, muito lírica. E ele falou, vou te ajudar a gravar esse LP. Você deve conhecer. O produtor musical foi Márcio tocou Raul Mascarenha, Luizinha Velar, Nico Assunção foi o produtor. A nata da música popular brasileira. Eu acho que nenhum cantor evangélico assim gravou com essa nata, né? Mário Boffa. E eu tive contato com esses músicos maravilhosos, gravamos na Poligram, no Rio de Janeiro, considerado o melhor estúdio da América Latina, né? Eles dizem que é uma caixa de fósforo, né? E gravamos aquele LP chamado Pequenas Flores. Ele foi até hoje considerado assim uma sumidade, né? Porque ficou belíssimo. Cada dia o Nico Assunção levava um baixo diferente para gravar, conseguiu todos os equipamentos. É a nata da música popular brasileira, da MPB, né? Qualquer conhece, né? Luizinha Velar, Raul Mascarenha, Mário Boffa, Nico Assunção. Então, eu tive o privilégio de gravar com eles. E gravei esse LP em prol da creche, foram só 2.000 cópias. Mas aí depois, então, abriu esse desejo, né, de cantar e de gravar. Então, na época, nós gravamos... Aí acabei indo para a gravadora, para MK, gravamos o CD para criança, o primeiro CD infantil do Brasil, que ele veio em transição, né, para sair um LP, cassete e CD. Bom, mas a pergunta foi sobre quem é Marilene. Então, Marilene é essa pessoa que nasceu num lar humilde, simples, pais separados, criada na igreja, aprendeu a cantar nos corais, uma chamada missionária aos 17 anos, gravou por causa de uma creche do Conjunto Reencontro, o LP. Aí comecei a sonhar com crianças. E foi assim que Deus foi direcionando. E foi, assim, fácil de você aceitar esse chamado? Você sempre teve dom para criança ou para trabalhar com a criança ali? Porque a criança, ela demanda muito tempo, né? Ela demanda, assim, muita dedicação. Tudo que você vai fazer, seja uma coisa mais simples que seja, você tem que levar coisa muito lúdica, muito, assim, bem chamativa, né? Bastante cores. Como que é essa parte, assim, no seu início, né? Porque você era o mais jovem, o quê, de 18? Quando eu gravei Não, a idade eu não sei, mas eu sempre pensei em ser bastante lúdica sem ser falsa. Uhum.
Então, por exemplo, as nossas roupas eram muito coloridas, muito alegres, as meninas, as roupas que elas usavam, os uniformes. Até quando lançaram as Chiquititas no Brasil, nós andávamos com a Sprinter, né, uma Sprinter branca, e as pessoas achavam que nós imitávamos as Chiquititas porque elas tinham umas roupinhas de avental quadriculadas muito lindas, e eu falava para as pessoas, não, é o contrário, as Chiquititas estão imitando a gente, porque a gente já está com uma Sprinter, porque coincidentemente elas começaram a andar de Sprinter branca, e eu falei, não, nós já tínhamos a Sprinter, elas já usavam essas roupas, quadriculadinha, meinha, tudo enfeitadinho no cabelo, então, sempre foi uma coisa muito lúdica, as pessoas sempre gostavam muito, e por isso talvez o jornal tenha falado em Xuxa evangélica, né? Essa questão que talvez você vá abordar, porque parecia que a gente estava copiando alguém, mas a gente não estava copiando ninguém. Foi um estilo que Deus colocou no meu coração, que eu primei por ele, em fazer sempre o melhor, tanto na apresentação, sempre muito organizadas, muito limpas, penteadas, maquiadas, super arrumadas. E nós já pregamos em praticamente todas as favelas do Rio de Janeiro, traficantes de fuzil, metralhadoras, placa do carro que vai entrar, que chega, que sobe, e sempre entrando com alguém da igreja. Uma vez até uma pessoa falou assim, eu sem querer ouvir ela falando, que estava próximo, eu não acredito que uma pessoa tão famosa como ela vai vir aqui nessa favela. Era o Complexo do Alemão. E eu ouvi ela falando aquilo, porque havia aquele conceito, né? Porque os cantores, normalmente, como eles vão ficando muito famosos, eles tinham aquela tendência de se isolar um pouco. No próprio site que marcava a agenda, tinha certos limites, né? Número de pessoas, e nós não. Eu apresentava programa de rádio e televisão, nosso programa na Record Rio foi a maior audiência da TV Mulher em São Paulo. E nosso programa de rádio também batia o Ibope do Edir Macedo, que era o dono da emissora e que me convidou para fazer o programa de rádio lá. Então, eu acho que o diferencial de tudo foi a chamada e fazer sempre tudo com muita excelência, muito bonito, muito apresentável, porque Deus colocou no meu coração o seguinte, eu represento alguém, eu represento a Deus. Então, eu preciso estar apresentável, eu preciso estar, eu e quem estiver comigo, apresentável, bonito, porque a mensagem é bonita, ela é verdadeira e ela merece o meu melhor. E esse conceito, ele foi crescendo dentro de mim. Então, por exemplo, eu tenho 2 fantoches, são americanos, mas eles não fazem coisas que um boneco, como se fossem uma pessoa real, né? Tanto que eu sempre comecei brincando na casinha, eu falava, podia ter trazido eles. Eu perguntava para eles, quem é que está falando? É o Peteleco, eles começavam escondido. Eu falava, mas aí quando eles apareciam, eu perguntava para as crianças, boneco fala? Boneco de espuma? É o Muppet? E aí as crianças ficavam quietas. Aí eu falava, não, boneco de pano não fala. Aí eles falavam, Marilene, é que tem uma pessoa aqui atrás de mim. Tem um microfone? Tem e tal. E aí eles apareciam e falavam, e as crianças começavam a ter aquilo como verdadeiro. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que falar de Deus para as crianças com verdade, com sinceridade, e elas embarcavam naquela verdade, mas, ao mesmo tempo, quando eu começava a dialogar com os fantoches, Lili e o Peteleco, eles entravam no lúdico, mas com aquele... a verdade ali, de frente, né? Uhum. Até uma senhora falou, nossa, mas você não precisava dizer que é um boneco que não fala. Eu falei, precisava sim, porque eu vim aqui falar de Deus e eu tenho que começar falando com a verdade. E aí eu tinha um estilo assim, me chamavam até na televisão de Marilene, de Branca de Neve, o estilo do cabelo, sempre chanelzinho e tudo, se você vê aí no Google, né? Nosso canal no YouTube tem sempre esse estilo de cabelo. E eu falava que não queria, você podia ser uma boneca. Eu falei, não. Aí Deus começou a colocar esse conceito em mim. O que eu apresento, que é Deus, ele é muito abstrato para a criança, porque não se pode ver Deus. A gente crê pela fé, ele é espírito, importa que os que o adorem espírito em verdade. Então, se eu for lúdica também, é muita coisa abstrata. Então, eu preciso ser um elo de ligação do Deus que eles não veem, falando de uma maneira real, como uma pessoa, usando exemplos e figuras reais para que eles possam compreender. E a única coisa que eu considerei ter como uma personagem seria um papagaio,
porque o papagaio, ele repete e fala como uma pessoa. Mas, por exemplo, uma bola, uma vareta, uma coisa, um ser inanimado, dizer que ele fala. Eu jamais faria isso. Nunca fiz e não faria, e continua meu pensamento. Porque a criança sabe que aquele ser inanimado, que essa caneca aqui não fala. Ah, mas é lúdico para a criança. Mas cada um tem o seu princípio. E eu tomei isso como princípio, então eu nunca adotei nenhuma fantasia que fosse impossível de ser explicada na prática. Entendi, para a criança entender. Uhum. Eu tenho uma curiosidade. Sim. Você, como a gente que é do meio secular, né? Quando você recebeu o convite para gravar na Poligram, foi Poligram que você falou, né? Não, foi tudo alugado, foi o Nico Assunção que fez todo o contato, porque a Poligram, o estúdio da Poligram, ele não tinha nada com meio evangélico, foi alugado. É isso que eu tô, a pergunta mais ou menos é essa daí. Mas de qualquer forma, né, que sempre assim, sempre teve uma resistência, né, entre os evangélicos e católicos, porque a gente não canta música católica, um exemplo, né? Mas enfim, você não teve objeção nenhuma em ter os artistas de música secular gravando o seu trabalho. Para você foi? Era um trabalho independente, em prol de uma creche, uma iniciativa particular, né? Eu ia ver... pensei em gravar, mas não tinha possibilidade zero de gravar. Mas como Cláudio Rios tinha voltado para Deus, estava tocando na igreja, ele era músico, tocava naquele bar People. Sim. Ele tocava lá. Só para você ter uma ideia, ele era tão influente que ele conseguiu para a gente gravar a fita demo, um cassete. O Nico foi até lá nesse lugar pegar. Ele conseguiu um estúdio ali na Vieira Souto, um apartamento por andar, de um empresário que é o maior da rede de produção de parafusos. Então, ele tinha um estúdio, um andar inteiro na casa dele, um apartamento mega luxuoso. E o Cláudio Rios falou, eu preciso gravar uma fita, mas tem que ter qualidade. Como ele tocava nos aniversários desse empresário, ele cedeu o estúdio, nós fomos lá e gravamos a fita. Nico Assunção chegou, ainda olhei para a janela, nem imaginava quem era. Depois que eu fui dimensionar o que eram aqueles músicos. E detalhe, o Cláudio Rios, ele conseguiu todos esses músicos de graça. Que bacana. Porque era em prol da creche. Sim. Já que nós gravamos numa fita Ampex Grandmaster, aquela de rolo, ela veio do exterior, veio dos Estados Unidos. Não existia aqui no Brasil como rodava, né, aquelas fitas. Eu tenho ainda essa matriz. E eu não posso nem me desfazer, como já quiseram comprar, né, porque você fala Nico Assunção, e aí, com certeza. Eu não podia vender porque todos doaram. Eu doei a minha voz, Nico doou a produção musical, conseguiu os músicos, e foi muito engraçado que eu contei isso no lançamento, né? O lançamento encheu de gente no Clube Português achando que o Nico fosse. Ele iria, mas ele não pôde ir. Porque ele ligou para mim, ele falava muito bicho, né? Bicho, não sei o quê, né? Aí ele ligou, eu consegui um negócio muito legal. Eu falei, o que foi e tal? Ele falou, eu liguei para um amigo, eu estou precisando de equipamento para gravação. Aí ele falou, quanto é que você quer? Vou te mandar aí a tabela e tal. E eu respondi para ele, bicho, você não entendeu ainda. Eu estou pedindo isso, não é para mim, não. É para Jesus. Ele embarcou naquele sentimento, né? Eu fazia sempre uma oração com eles. Eu dei uma Bíblia para cada um deles. E depois até um cantor evangélico muito famoso falou que encontrou com ele num evento e ele perguntou, e quando ele falou, Marilene, eu sabia que era você, que ele falou, nossa, eu gravei um LP com uma cantora evangélica maravilhosa, a música, a voz dela, né? O Márcio Montarro Arroios chegou dos Estados Unidos e foi direto para o estúdio gravar o sax, né? E aí ele, quando chegou no estúdio, né? Minha voz era muito lírica, eu perdi muito assim na capacidade, porque cantar para criança é outra tessitura vocal, né? E eu perdi um pouco daquele lirismo, né? Soprano lírico mesmo, primeiro soprano. E aí ele colocava o fone e falava assim, nossa,
eu não consigo, não sei onde eu vou tocar com a voz dela, eu vou atrapalhar, eu vou pensar. Eles são muito assim, né? Aí ele parava, todo mundo parava, né? Porque ele era bam, mas eu mesmo não sabia de nada. Eu tratava eles como... É porque no meio secular, né? Você não eu não conhecia consegui mesmo. dimensionar. E ele foi conseguindo as pessoas, e aquilo me passou uma coisa muito simples para ele, e por causa do Cláudio Rios, né? E aí foi uma experiência maravilhosa, e não teve ninguém assim que condenasse nada, não me lembro. Foram só 2.000 cópias, e as matrizes estão todas comigo. Eu tenho vontade de relançar esse trabalho. Não para eu ganhar dinheiro com ele. Entendi. Ele teria que ser para algum recurso que, como o objetivo inicial dele, que eu mantive e mantenho até hoje. E Mas você isso- Pode ir. Mas isso é muito bacana. Eu tive a ideia, assim, alguns anos atrás. Eu trabalhei 2 anos na assessoria do pastor Marcos Mansur. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é trompetista, é pastor, né? E eu tive a ideia de reunir católicos e evangélicos e gravar uma música católica. Uhum. E todos aceitaram esse desafio, né? Então, entrou o pastor Mansur, entrou o Arício. Existe música católica? Qual que seria o diferencial de uma música católica? Pois é, a letra, né? Vamos dizer A assim. letra? Ah. É igual, por exemplo, essa. Eu vou dar só uma palhinha aqui rapidinho. Uhum. Ela é assim: eu vou entoar com os anjos um novo canto ao eterno Senhor, contando suas glórias para sempre, proclamando um grande louvor. Bom, não tem nada de exclusivo de católico aí. Está dentro do contexto bíblico. Eu Mas gosto é uma de seguir música católica. Ah, é? É uma música Mas católica. é uma música bíblica. Tá Pois é, perfeito. mas- Tem música evangélica, vamos diferenciar assim, que é mais vamos lá, secularizado do que músicas católicas. Mas Mas ela é bíblica. mas a ideia. é importante ser bíblica. Exatamente. Independente a ideia, de denominação. Isso, a ideia minha foi essa, entendeu? Sim. Por isso que teve essa união. E todos aceitaram assim, de boa. Foi todo mundo pro estúdio e fizemos. Foi muito, muito bacana. E eu fiquei muito feliz também por essa união, entendeu? Sim. Porque, mesmo eu sendo do meio secular, eu tenho grandes amigos, né, que são pastores evangélicos, então... Eu tinha um programa de rádio, eu tive na AM Brasil, que é nacional, né, 100 quilos de potência, e tive também em rádios menores. E uma pessoa ouvia nosso programa de rádio, que era uma coisa extraordinária, né? Nós tínhamos uma audiência enorme e as crianças, elas gostavam, porque nós tínhamos vários quadros, né, sobre higiene e saúde, sobre natureza, até um sobre os cuidados com os idosos. Era uma variedade. Tinham as vinhetas de entrada, de saída, era muito bem estruturado o programa. E uma senhora católica, ela ouvia o programa e ela falou assim, você viria aqui na minha catequese e tal? Porque você ensina tanta Bíblia para as crianças. Eu falei, sim, eu iria. Resta saber se aí vai deixar, né? Aí depois ela ligou dizendo que não autorizaram eu ir. Eu acho que é por causa houve uma certa preocupação por eu ser evangélica, talvez ensinar uma questão de doutrina, né, que pudesse criar algum conflito na mente das crianças, mas eu aceitei, eu não negaria. Eu fui criada, minha mãe nos criou numa escola católica, Instituto São José, onde na época eram freiras que dirigiam a escola e mediam a nossa saia com coisa assim, e a irmã Joana Dark, né, eu falo isso com uma certa alegria. Uma vez, de 2 em 2 meses, tinha a missa e juntava as igrejas católicas, as escolas católicas da cidade de Niterói. E uma certa vez ela bateu na mesa e falou assim, infelizmente, eu tenho que chamar uma protestante para ler a Bíblia na missa. E a protestante era eu. E eu ficava honrada com isso, né? Porque eu estava ali na escola, né? Elas faziam muitas coisinhas erradas e as madres lá não gostavam. A mamãe nunca me proibiu de ir na missa ler, de participar da missa e estudar numa escola de freiras. Mas você sabe que nos últimos anos eu venho observando que vamos dizer assim, essa rejeição ela vem diminuindo. Inclusive, nós citamos isso algumas vezes aqui em
em alguns episódios aqui, nós tivemos amigos aqui, que eu fiz, inclusive, a minha banda, ela sempre faz um aniversário todo ano. Eu sempre convido um pastor para ir lá, para fazer oração no início, e nunca tive problema nenhum. Mas isso vem aumentando, que alguns anos atrás tinha uma rejeição muito grande em relação a isso. Entendeu? Quando falava assim, porque né, dava uma desculpa, e hoje não, hoje a gente sente assim, que tá no caminho assim, vamos dizer assim, tá mais lado a lado, entendeu? Eu acho que a boa convivência, independente de quando seja, tem que sempre haver, né? Que é diferente do ecumenismo, né? Porque não há comunhão em alguns aspectos, né? Mas isso não impossibilita de eu participar, de alguém me chamar para eu dar uma palestra e de explicar se não houver eu achava que ela não fosse conseguir que eu fosse, eu já esperava essa resposta. Mas ela ficava tão empolgada porque ela ouvia e gostava tanto do programa, e as crianças participavam ao vivo, tinham 4 linhas de telefone ao vivo, na Rádio Melodia, né, era nível nacional, ao vivo, 4 linhas de telefone que atendia do Brasil inteiro, fazendo perguntas e as crianças participando. Então, me chamavam para cantar, eu tinha uma agenda muito intensa, eu nunca não diria não, a não ser que me chamasse para compactuar de alguma coisa que, biblicamente, eu não concordo. Aí eu não iria. Fora isso... mas de certa forma, quando a gente faz um convite, né, já sabendo, né... A pessoa não vai pedir nada que esteja fora. Seja fora. Né? É igual eu te falei, igual a música que eu escolhi, eu não ia escolher uma música, né, que fosse fugir, não teria de como. ambas realidades, né? Exatamente. Isso. Você, nessa trajetória, você ministra muito em igrejas, né? Sim. Em congressos infantis. Em algum desses momentos, teve alguma criança que te chamou a atenção? Porque criança é um serzinho inusitado, né? Ao mesmo tempo que faz isso, já está pensando em outra realidade, em outra coisa. Teve alguma criança que te chamou a atenção, que foi essa daí eu vou levar para toda a vida? São muitas crianças, né? Como eu sempre preguei com muita seriedade e sempre com a Bíblia na mão, sempre falando muito de Deus, um pastor chegou ao ponto de dizer: você podia pregar só para adultos, você faz teologia para criança. Eu falei: porque as crianças não merecem tanto o conhecimento e algo mais aprofundado? Mas são 2 episódios que marcaram bastante. Um foi de um menino que eu estava... É uma igreja muito grande, eu estava com a Bíblia na mão, assim, pregando, e ele levantou e falou assim: você está parecendo o pastor da igreja. E eu perguntei, e todo mundo parou, né? Ele deu uma gargalhada, ele riu, ele queria dizer... por causa da Bíblia, está sempre com a Bíblia na mão. E ele tinha um conceito de que quando o pastor pegava a Bíblia, ele ficava zangado, porque devia ser um pastor que pegava assim mais austero, né? E ele associou, você vê a importância, né? Ele associou que ele ficava bravo porque pegava a Bíblia. Bom, isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala para a criança e como a gente fala, porque elas vão interpretar, dependendo da faixa etária, ao pé da letra. Outra vez foi uma criança, eu estava numa comunidade muito pobre, e ela veio... Eu sempre, no final, perguntava às crianças quem gostaria de aceitar Jesus como Salvador, que esse era o meu objetivo, era apresentar Jesus como Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, explicando para eles o que é a palavra pecado, desmistificando conceitos inacessíveis. Por exemplo, a palavra pecado vem do hebraico shatai, quer dizer errar o alvo. O que é o alvo? Sabe aquele joguinho que a gente tem a setinha que a gente joga para acertar o alvo? Quando você erra aquele alvo, você
é pecado. E qual é o alvo que Deus tem para a gente? São coisas boas, que você seja uma pessoa boa, que você cresça, que você seja obediente, que você ande no caminho certo, que você não use droga, não vá, dependendo da faixa etária, você vai usar prostituição ou não, os caminhos ruins da vida. Então, acertar o alvo é fazer aquilo que Deus quer, que Deus espera de nós, e é sempre o melhor. Nada que Deus quer é ruim para nós. E aí essa menina veio à frente, eu tenho até tudo muito fotografado, né? São milhares e milhares de fotos, desde aquelas impressas, quando não tinha digital, né? E ela veio à frente, chorava muito, e eu perguntei baixinho, né, depois que ela veio à frente, por que ela estava chorando. E ela disse para mim, eu pedi para ela repetir no microfone, e ela falou assim: é porque eu pensava que só o diabo existisse. Então, você dimensiona a vida daquela criança, naquela comunidade. Ela não sabia que existia Jesus, o Deus Salvador, o Filho de Deus, o amor, a esperança, a fé. Naquele dia, eu até perdi a minha Bíblia. Eu acabei deixando a minha Bíblia lá na igreja, na bateria. Era uma igreja bem pequena e nós pudemos falar mais do amor de Deus. Uma vez também que me marcou muito foi... eu estava pregando num presídio, eles ouviam o meu programa de rádio, mas aí não é uma experiência com criança, né? Pelo menos não criança viva. Mas isso foi que me marcou muito o ministério. Eu estava pregando... eu tinha esse programa de rádio, grande audiência, e recebemos um convite. A secretária, ela agendou, ligou para mim e falou assim: Marilene, é um presídio, Heitor Carrilho, aquele complexo de presídios no Rio de Janeiro, que foi demolido, né? Na Frei Caneca. E aí eu fui pregar nesse presídio, e o rapaz te convidou, aí eu falei: pode agendar, Mônica, eu vou. Estava acostumado desde os 11 anos pregar e cantar em presídio, né? Presídio da Jansen de Melo, ali perto da Igreja Baixia de Niterói, na Marquês de Paraná. E eu falei: não, pode marcar que eu vou. E aí, chegando lá, era o grupo da Assembleia de Deus, umas senhoras estavam ali esperando para entrar. Esse rapaz que estava preso veio nos receber, e aí eu fiquei meio assim, sem saber, né? Era um presídio de loucos. E ele me convidou para pregar, e chegou aquele rapaz tão centrado. Fui eu, meu esposo, mais 3 senhores da igreja. Na época, nós estávamos na Igreja Batista da Esperança, pastor Batista da Esperança, pastor Davi Gomes. E aí ele nos levou, nós fomos entrando, tinha alguns presos ainda olhando a gente, meio assim alucinado, né? Uma coisa assim bem estranha. E tinha um lugar de reunião no centro daquele presídio, tudo organizado por aquele rapaz, tinha som, tinha microfone, lugar para sentar. E eu preguei aqueles homens meio assim desconexos, né? Que não parava no lugar, andava para lá, andava para cá. E aí pregamos, eu falei sobre os 3 perdões, né? O perdão que a pessoa tem que receber de Deus, o perdão que tem que receber de si mesmo e o perdão da sociedade, que é por isso que está cumprindo pena. E depois as mulheres da Assembleia de Deus falou para mim: Marilene, vamos ali na ala feminina. E aí eu fui na ala feminina, mas lá não tinha nenhuma organização, não tinha uma pessoa como aquele rapaz que organizava tudo. E aí as mulheres estavam sentadas naqueles patamares de cimento, com aquela roupa, né, de presidiária, elas estavam comendo, era próximo do almoço. Elas estavam comendo num pratinho de alumínio, era macarronada, eu me lembro disso, né, aquelas garrafadas assim, como loucas mesmo, né? Eu comecei a falar e eu vi que elas não prestavam atenção no que eu estava falando. Mas tinha uma moça que estava sentada, o prato dela do lado, ela estava assim, mexendo nas mãos, né? E eu senti um grande, assim, amor por aquela moça, me impactou muito o jeito dela. Eu parei de falar e eu fui até ela, estava sentada, e eu fiz uma pergunta meio sem pé, sem cabeça, né? A pessoa dentro de um presídio, de loucos, e eu cheguei para ela e falei assim: botei assim a mão no ombro dela, devagar, você está tão triste. Ela estava de cabeça baixa, eu tinha acabado de falar sobre o amor de Deus, e Deus me levou lá por causa daquela moça. E ela estava de cabeça baixa, e eu falei assim: você está tão triste, por que você está tão triste? Ela levantou a cabeça, os olhos verdes, bem grandes, olhou para mim e disse assim: eu estou muito triste porque eu matei a minha filhinha de 3 anos. E quando ela disse aquilo,
o meu mundo desabou, né? Porque quando você ouve no jornal uma notícia de que uma mulher matou a filha de 3 anos, o que você sente? Repulsa, aversão, você quer que ela morra na prisão, né? Você sente todo tipo de revolta. E eu estava ali dentro de um presídio de loucos. Pregando sobre o perdão. Pregando sobre o perdão, com a mão no ombro de uma mulher, e ela olhou para mim como dissesse: e agora? O que você vai dizer para mim? E numa fração de segundos, eu raramente conto essa experiência. Na época eu contava bastante, convidando as pessoas para irem para presídio. Você que não faz nada, não evangeliza, não vai a lugar nenhum, não é o meu chamado. Não é o meu chamado. Mas você que tem tempo, vá até lá, que existem pessoas esperando por você. E aí, então, eu olhando para ela, olhando para mim, numa fração de segundos, eu pedi a Deus que me desse uma palavra. Foi segundos mesmo. E aí, então, eu disse uma palavra que não era minha. Eu ouvi até uma mensagem há um tempo atrás, recente, dizendo que amar não é uma escolha. Amar é um mandamento, né? E aí, a frase foi a seguinte, eu disse para ela: Jesus te ama do jeito que você está. Você crê nisso? Essa foi a frase. Ela, olhando para mim, disse que sim, abaixou a cabeça. Aí, quando ela tirou o olho de mim, eu respirei fundo. Aquele domingo, foi um domingo de manhã, eu fui para a cama quando cheguei em casa. Eu não conseguia me levantar. Eu tinha uma dor no corpo, uma coisa horrível. Eu já fui no carro assim. E aí, ela abaixou a cabeça, eu respirei fundo, continuei com a mão assim no ombro dela, e eu perguntei para ela: você quer fazer uma oração pedindo perdão pelo que você fez? Quando ela falou filhinha, eu dimensionei o que muitas pessoas fazem num ato de loucura, levada por um sentimento maligno, de inveja, de ódio, de ciúme, uma raiva incontrolável, e às vezes até para atingir outras pessoas, né? E aí ela falou que sim. Você gostaria de fazer uma oração? Ela disse que sim. Eu, confesso, com medo, com todo tipo de sentimento, não tinha guardas ali, só estava eu e aquelas 3 mulheres da Igreja Assembleia de Deus que estavam ali também para fazer visita, e que sempre que eu vou, por exemplo, aqui no IASES, né, falar para os menores infratores, tem sempre 2, 3 agentes, tem sempre alguém, né? E outros presídios também. Ali, no caso delas, como as mulheres falaram: você não quer um pouquinho ali na ala feminina? Eu falei: vamos sim. Mas a gente nem pensei, e ali não tinha realmente. E aí, então, eu sentei do lado dela, coloquei a mão no ombro dela, e eu fiz a oração, acho que mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu orava, e eu pedi para ela repetir. Eu falava, ela repetia. Eu falava, ela repetia. E aí, no final, até me emociono, porque ela começou a chorar muito. Ela se desmanchou em lágrimas. E o que eu tinha ali, né? Elas tinham levado Bíblia, eu peguei uma Bíblia e falei para ela: eu vou deixar essa Bíblia com você, e você tem que... 2 coisas você não pode deixar de fazer: falar com Deus, orar e ler essa Bíblia. Porque o mesmo inimigo, Satanás, que levou você a cometer esse ato, você tem que cuidar até do que você fala, né? Esse ato, hoje, ele te acusa. Por quê? Os que estão naquele presídio cometeram crimes hediondos, ainda que não sejam loucos, são considerados loucos. E acabam ficando loucos. Então, o que eu quis dizer para ela, em poucas palavras, é que Satanás, ele é assim, né? Ele entra, ele vai levando você, né? O primeiro assassinato foi entre família. Caim matou Abel, eram irmãos, por inveja. E não se arrependeu. O sinal que Deus botou em Caim não foi uma maldição, foi um sinal de proteção para que ninguém o matasse. Todo mundo fala que é uma maldição, e não foi. Então, o primeiro foi em casa. E aí ele vai entrando, vai ganhando espaço, tomando conta, e no momento, às vezes, assim, né?
de loucura, acontece aquilo e a pessoa é colocada ali. Então, eu creio que Deus me levou ali porque aquilo tem a ver com criança, era uma criança, né? Eu interpretei assim, mas eu tenho muitos e muitos testemunhos para falar, são muitos. Nossa, que história. Essa aí é muito forte, tá? Gente, que história. Eu fiquei assim, arrepiada. Eu também. Porque a gente não espera encontrar. A gente fala assim, a gente vê a sociedade, a gente fala, fulano bateu Beltrano, igualzinho recentemente apareceu aí no jornal, né? O policial que matou a PM era a esposa dele. Então a gente pensa assim, não, aquela pessoa tem que pagar mais pelo crime. Mas quando você para conversar, e você, assim, você que tem um pensamento de cristão, né? Você tem que amar o próximo. Que aí é a parte mais difícil. É aquela frase, Jesus te ama como você está. Você crê nisso? Eu nunca poderia pensar nisso e muito menos falar de amor. Lógico que não. A gente pensa, a senhora é mãe. Sou né? mãe de 3. Então aí você pensa, você chegar para uma pessoa que matou uma filha, né? E ali, aquela frase, o que me marcou muito e me doeu muito é minha filhinha. O apego, né? Algo assim, diminutivo, que chega mais perto. E ela era a única que estava sentada, assim, mexendo nas mãos, o prato cheio, era macarronada, prato de alumínio, a roupa delas era uma roupa cinza, ela estava sentada e sem comer, né? Eu tive muitas experiências, fiquei 30 dias na África, Europa, Estados Unidos, na América do Sul também, em alguns países. São muitas experiências. Nos Estados Unidos eu encontrei uma criança também, Nicolas, o nome dele. Eu estava pregando no Sul, eu com minha passagem comprada, e o pastor do Sul falou, em New Jersey, perto ali de Nova York, uma igreja, e o pastor falou, pede para ela cancelar a passagem, a gente vai pagar tudo para ela vir aqui. E aí, então, eu fui pregar lá, e depois eu acabei indo para a Califórnia, 4 horas de viagem, costa leste para costa oeste, 4 horas de viagem, indo para a Califórnia, para pegar nessa outra igreja. Chegando lá, eu encontrei um departamento infantil, né? Porque os Estados Unidos ele é cheio de recursos, são muito bem estruturados, as igrejas norte-americanas são shopping centers, né? Com tudo que uma pessoa pode querer. E a mentalidade do brasileiro, aquela igreja brasileira, ao invés de aproveitar toda aquela estrutura que sublocava os prédios, que é proibido construir templos, né? Há décadas. Não se constrói templo nos Estados Unidos, se subloca os templos que já existem. Então, os hispanos chegaram primeiro, tem mais igrejas. Os brasileiros chegaram também sublocam. Então, por isso que tem muita igreja em hotel e tal. Então, eles sublocam no espaço que a igreja não usa. E cheguei naquela igreja e eles estavam numa salinha pequena, muito desorganizadamente, e, de repente, chegou um menino. Esse menino era um menino que eu nunca vi igual, né? Ele já chegou chutando todo mundo, chutando a canela da professora, gritando, esperneando. Ele era igualzinho aquele menino de Macaulay Culkin, do Esqueceram de Mim, branquinho de olhinho azul. Só que ele os pais brasileiros, né? E aí, essa história é uma história incrível, né? Eu saí daqui, fui para lá, para o norte, fui para o leste, para encontrar esse menino. O nome dele é Nicolas. E aí, então, ele praticamente ninguém conseguia dominar aquele menino, né? Ele se jogava assim na parede, pá, abria a mochila das crianças, pegava as coisas. E eu sou uma pessoa que sempre fui muito assim de trazer a criança e nunca tirar a criança do ambiente. Por exemplo, às vezes um pai que estava com a criança em pé, não, deixa ele aqui, vem cá, senta aqui perto de mim, botar uma cadeirinha, você vai me ajudar a cantar e tal. Nunca agia de outra maneira. Foi a única vez. Eu chamei a tia e falei assim, olha, chama a mãe dessa criança e pede para tirar ele daqui. Aquilo foi até uma coisa contra a minha maneira de proceder. E aí, então, a professora chamou, tinha uma coisa de vidro que dava para ver o culto, ela veio, pegou a criança e sentou no último banco com ele, e aí nós pudemos contar a história, ensaiamos uma música, uma coreografia, e no final o pastor chamou, fomos à frente com as crianças e cantamos, e elas aprenderam a coreografia, foi lindo, e eles amaram uma coisa tão simples, né? Porque não tinha nada assim estruturado, minimamente estruturada. E aí nós cantamos, e enquanto nós cantávamos, eu vi um homem sentado no primeiro banco, mas com uma cara tão feia para mim,
tão feia que chamou a minha atenção, né? Aí o pastor falou, olha que lindo, as crianças, nesse pouco tempo que ela esteve aqui, ensaiou as crianças, coreografia, que lindo, amanhã, segunda-feira, nós vamos lá no terreno, no templo onde nós estamos construindo, não é, irmã? Porque ele estava mudando a minha agenda toda, né? Mas como eles estavam pagando, transferência de passagem e tudo bem, eu nunca trabalhei fora, sempre full time com a pregação da palavra de Deus. Então, não tinha nada que me prendesse de ter que voltar correndo por causa de nada. Nem por causa do marido, nem os filhos. Sempre houve essa liberdade entre nós, né, de tempo. E ele falou, amanhã, 7h30 da manhã, a irmã Marilene Vieira, ela vai estar lá dando uma palestra, conversando com os pais. Ok. Não vai, irmã Marilene? Falou assim, vou sim, tal. Não tem nem como negar. Quando acabou o culto, aquele pai veio falar comigo. Ele chegou e falou assim, senta aqui um instantinho. Eu sentei. Bonito coral, gostei de ver, você ensaiou as crianças. Pena que você tirou o meu filho de dentro da sala, não é? Aí eu falei, pronto, agora vai vir muita reclamação, né? Aí eu falei, o senhor é o pai do menino e tal, como é o nome dele e tal? Ele lembrou o Nicolas. Eu falei, pois é, aí começamos a conversar. Quando nós começamos a conversar, irmã, Deus revelou o que aquela família passava. Eu virei para ele e falei para ele assim, o senhor sabia que seu filho pensa que é o Spider-Man, que ele é o Homem-Aranha? Ele olhou para mim, ele gosta muito do Homem-Aranha. Porque ele se joga na parede, parece que ele vai sair pela parede subindo. O senhor precisa, estou tentando lembrar que tem alguns anos, o senhor precisa desligar a tomada do que está alimentando o seu filho nessa loucura. Aí ele parou, ele abriu o coração, começou a falar várias coisas. E aí Deus falou para mim claramente, desligue a sua televisão, estrague a sua televisão, sua visão, porque lá eles têm o brasileiro, agora, né, depois que o American of Bank faliu em 2008, né, as coisas mudaram, mas o brasileiro, todo mundo ia para lá, né, achando que encontrar o paraíso. Eu chegava lá, não tinha onde ficar, então eu pegava aquelas casas enormes, com 4, 5 quartos, cada um mora num quarto, ninguém é pai, ninguém é mãe, um pai entra, o pai sai, vai entregar pizza, vai fazer faxina, vai não sei o quê, limpar a piscina, as crianças ficavam ali, e o pastor até uma vez falou que era part-time, depois full-time, que é trabalhar o tempo integral, e depois ele fez uma brincadeira mortaide, porque acabava as crianças sem ter nenhuma orientação. E ficavam criadas ali naquele ambiente. E ele começou a me contar a dificuldade, a gente não tem família aqui e tal. E o Nicolas realmente tem esse problema. E ali Deus revelou tudo que estava acontecendo com aquela família. Aí a mãe chegou, não me cumprimentou, foi bem áspera comigo e falou para ele, eu estou te esperando no carro. E saiu e voltou para o carro. Eu falei, realmente, a situação está bem precária aqui comigo, mas eu não me intimidei e falei o que Deus mandou que eu falasse. E foi a revelação clara do que estava acontecendo, detalhes que ele contou. No outro dia, eu ia voltar na quarta-feira para o Brasil. No outro dia, 7h da manhã, estávamos lá na reunião. Fizemos a palestra. Eu falei, eles não vão vir, né? Mas eles foram. Os dois foram. E aí, então, ela estava mais tranquila. Quando acabou a pregação, eles vieram conversar comigo. E aí, então, ela disse, eu aceitei a Jesus no Brasil, quando você pregou na Assembleia de Deus, tal, tal, tal. Eu falei, nossa, vim encontrar você aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí ela estava amável, e nós conversamos bastante. Deus me deu umas palavras muito pontuais para eles. E era segunda noite, né? A pastora, no domingo, depois do culto, conversou sobre essa família. Toda a problemática que envolvia. E aí, então... E ela falou que ela costumava ficar com o menino para eles trabalhar, às vezes, quando não tinha jeito. Então, ela era uma família próxima da família do pastor. E aí, veio terça,
Quando foi na quarta, antes de eu ir para o aeroporto, a esposa do pastor ligou para mim. Era final de tarde. E ela disse assim: irmã, eu estou ligando para testificar à irmã o que já está acontecendo. No domingo, aconteceu toda aquela situação. Na segunda, a irmã pregou. Terça, hoje quarta. A irmã falou, eu não lembro os nomes, né? Para fulano de tal, desligar a televisão, a influência que estava vendo no Nicolas. Falei, sim, eu falei isso. Ela falou, então eu quero testemunhar para você que ele já é uma outra criança. Pela primeira vez, eu consegui sentar no Nicolas para comer sentado à mesa. Foi a primeira vez que ele deita e dorme, porque o pai fez exatamente o que a irmã falou para ele fazer. E ele estava sendo alimentado pela violência. Isso eu contei muitas vezes com relação aos desenhos animados, né, Power Rangers, Cavaleiro do Zodíaco, todos muito envolvidos com feitiçaria. Né? Teve um episódio que eu vi às vezes para poder ter embasamento para falar, né, que uma pessoa morreu num episódio, aí vieram aqueles demônios, pegaram a alma daquela pessoa, levaram, carregaram, jogaram lá no lugar que parecia um inferno mesmo, né? Então, já há décadas que as pessoas, que as crianças foram influenciadas. Nós colhemos um fruto, né, de várias gerações influenciadas. Então, aquele também foi um testemunho maravilhoso, né? Deus me fez fazer aquela volta toda nos Estados Unidos para chegar até aquele menino, e foi uma bênção muito grande. São muitas experiências. Você falou sobre a questão da influência, né, da televisão. Eu quero agora partir para o outro lado, o lado oposto. Qual é a importância de você ensinar, né, a criança desde cedo sobre Deus? Assim, no seu ponto de vista, você olhando hoje para as crianças da geração atual, se a geração passada, lá no início, né, da sua trajetória para hoje, se teve mudança, se teve assim, se os pais se ligaram ou se estão mais desacordados em questão de ensinar, né? Porque, querendo ou não, um dia da sua palestra, do seu culto ali, não vai surtir o efeito necessário que é todo dia com pai e mãe dentro de casa, né? Olha, a diferença é o seguinte: a primeira figura de Deus na vida de uma pessoa dentro da família, é a figura do pai. É a figura do pai e a figura da mãe. Eu, por exemplo, fui criada sem pai. Então, meu pai era o pastor, era a igreja, era essa figura que eu tinha. Então, a criança precisa desses referenciais. Esses referenciais foi Deus quem colocou dentro de nós. É como se eu quisesse mudar a cor do seu olho. Você pode botar uma lente de contato, mas seu olho sempre vai ser preto. Eu posso pintar o seu cabelo, mas ele tem uma cor natural. Você pode envelhecer, as células vão fazer ele ficar branco, mas sempre vai ser o que você é, né? Do jeito que você nasceu, né? Quando a concepção é um homem e uma mulher. É um X de uma mulher, um cromossomo X, e um cromossomo XY de um homem. Não existe outra forma de se fazer nascer um ser humano. Pelo menos eu não conheço. Quem determina o sexo é o homem. Se, por acaso, o óvulo encontrar com um X do homem, será XX, será uma mulher. Se encontrar esse óvulo com um Y, será um homem, XY. Isso é imutável. Você pode mudar a carcaça do jeito que você quiser. Biologicamente, é imutável. Então, Deus colocou a família dentro de nós. Quando criou o homem e a mulher, crescer e multiplicar-vos e encher a terra, é esse conceito. Até mesmo um casal homossexual, 2 homens, alguém vai ter que ser a mulher, né? Porque, assim, se forem 2 mulheres, uma vai ser a mãe biológica e vai num banco de espermatozoide. Vai gerar um filho, um espermatozoide de um homem que aquela criança nunca vai saber quem é o seu pai. Roubou-lhe o direito de saber quem é seu pai. Se forem 2 homens, um vai ser o pai biológico. Sempre reproduz um casal conforme Deus criou. Tem que ter um homem e uma mulher. Tem que ter um X e tem que ter um XY. Isso é imutável.
Se forem 2 homens, um vai ser o pai biológico. E vão arrumar um óvulo, um banco de óvulo, e vão fazer essa concepção in vitro. E depois vão precisar de uma barriga de aluguel, de uma mulher, para enxertar esse óvulo fecundado de uma outra mulher, porque eles não vão querer que seja filho daquela mulher, mas da mulher que eles escolheram num banco de óvulos. E aí ele vai ser o pai biológico. É porque isso é irrevogável. É sempre um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, pode ser até entre um casal homossexual. E a família, ela reproduz a vontade de Deus. Dentro de nós tem isso. Então, a família, ela vai reproduzir aquilo que ela crê. Então, ela vai ensinar os conceitos de Deus. E quanto mais cedo, melhor. As escolas bilíngues. Tem essa Maple Beer, né, que existe aqui em Cachoeiro. Uhum. Eu tenho amigas que têm filhos lá. Como é que eles começam aprendendo o inglês? Eles aprendem o inglês na escola. Tudo é inglês, porque em casa já falam português. E aí, quando eles vão começar a estudar as disciplinas, tem as disciplinas em inglês e tem as disciplinas em português. Então, a psicologia diz que até 7 anos se forma o caráter e a personalidade de uma pessoa. Então, todas as informações que ela recebe dentro de casa, ela vai gerar aquilo como caráter. Se ela vai na igreja, até o dízimo, por exemplo, que você ensina o seu filho a dar, uma ofertinha, uma ajuda, tudo isso são conceitos que vai criando dentro de casa. Então, quanto mais cedo você falar de Deus, levar à igreja, à escola dominical, cantar no coral, ela vai carregar esses conceitos. Então, eu acho muito importante falar de Deus, né? A psicologia fala que uma criança que não é amada, por exemplo, pelos pais, ela tem dificuldade de entender o amor de Deus, porque ela pensa, como pode existir 2 pessoas que eu vejo que não me amam e existe um ser que me ama tanto e eu não vejo? É impossível, porque o que eu vejo não me ama. Então, a primeira, por exemplo, eu não tive um pai que me amou, eu não tenho uma referência de pai, não tenho. Até hoje eu não tenho. A única figura que eu tenho é a figura do Pai Celestial, a figura de Jesus, que supriu 100% a minha falta, que me fez ser quem eu sou e praticar as obras que eu pratico. Então, às vezes até famílias que têm pai e mãe, que eu não tive o pai, não conseguem chegar nesse grau de excelência que eu tenho concebendo a figura de Deus Pai, espiritualmente falando. Então, eu acho que quanto mais cedo, melhor. Eu acho que existe uma influência maligna de Satanás em ocupar muitos pais para não ter tempo de ficar com os filhos. E cada vez o Estado quer tomar mais conta do seu filho, você ficar o dia inteiro na escola, a criança. O que acontece? Ela fica o dia inteiro recebendo aquele conceito da escola, que você não sabe qual é, que professor é aquele, que conceito ele tem. Aí ele sai cedinho e volta de noite, come e vai dormir. O pai chegou, nem viu. Nem conhece o filho. Isso é uma maneira que eu entendo de roubar o ensino da família. Então, os pais têm que estar muito atentos. E agora existe isso aqui, né? Que é uma bomba. Para o bem e para o mal. Né? Deep Web, com tanta coisa que não serve, com tanta coisa que é fácil de acessar, né? E é uma loucura. Se você não está cuidando do seu filho, eu recomendo que você saiba o que ele está vendo, com quem ele está conversando, na escola, quem são os amigos, e você caminhe junto em prol do bem do seu filho. Eu tenho uma pergunta. Mais uma, né? Eu não sei se você pode responder essa fácil. Mas acho que sim, claro, né? Existe uma forma de você falar, né, de Deus para uma criança especial. Mas vamos dizer assim, um autista já no nível 3? Bom, aqui... Mais severo, né? Vamos dizer aqui assim. em Cachoeiro é uma família que foi uma das famílias que me acolheu, foram 3, e ele é autista, eu conheci ele com 7, ele está com 15 agora, e esse menino, ele é uma inspiração na minha vida. Ele
Com 7 anos, os pais são cristãos, levaram ele na igreja, nós nos conhecemos ali, e a mãe logo se aproximou muito de mim, e convidou para almoçar, e depois para a casa dela, e ele se tornou muito meu amigo, porque o foco dele é a música. Então, nós começamos a falar e a fazer música para tudo. É música porque ele chorava, paciência para esperar a mãe chegar, paciência para esperar a mãe chegar. Se ela não chegar, eu não vou chorar. Então era música para tudo, música para ficar reto, música para comer, música para andar, música para não chorar. A comunicação dele era música. É música, é até hoje. Uhum. E ele é um superdotado. Se eu falar para ele 7, 8 CDs, qual é a música do CD Ser Criança número 7? Ele vai dizer qual é o autor, quantos minutos tem a música. E a mãe permitia, ele ia comigo nas escolas, que eu já falei aqui em Cachoeiro, mais de 50 escolas, nas pregações. E ele, quando eu vejo ele falar, eu me vejo, que até as palavras, né? Ele assimilou aquilo, ele é convidado para falar, para pregar, para cantar. Ele é uma sumidade, ele é uma bênção. Ele é o melhor aluno da escola dele, não é uma escola de crianças especiais, é a maior nota. Ele tem vontade própria, ele tem foco, ele é educado, ele é gentil, amável, e ele tem esse foco na música. Só que ele, como é de uma família que pode, de várias formas, suprir, né? Ele já fez bateria, teclado, ele faz fono, ele tem todo o aparato, tudo que uma criança precisa para se desenvolver. Então, Deus colocou ele nesse lar, porque Deus tem propósito na vida dele, propósitos maiores, e ele vai alcançar esses propósitos. Então, eu tenho muita facilidade, as crianças, de um modo geral, que têm alguma dificuldade, elas se aproximam de mim. Eu gostaria de apresentar meu filho para você. Ótimo, pode marcar. Meu filho tem 16 anos, autista, sim, apaixonado por música. Então, vai gostar de mim. Já está dentro. Se você claro que sim. permitir, Pode pegar meu telefone, pode marcar. Eu ficaria muito feliz em Pode levar ele lá em casa, eu moro num num sítio, um lugar muito agradável. E a gente pode conversar sim, com certeza. Muito bacana. Tá Obrigado. bom? Marilene, como que faz para manter o coração apaixonado por esse chamado? Porque agora tudo que ela falou é sempre com um sorriso, sempre assim, com lembrança, com memória, sempre assim muito agradável. Por mais que seja corrido, por mais assim que seja cansativo, eu sempre vejo com os olhos brilhando você falando sobre as crianças e sobre todo esse trabalho que você tem. Tem algo que me lembra assim de imediato, né? O meu filho mais velho, o Rodrigo, ele mora no Rio de Janeiro, em Niterói. Uma vez eu estava muito atarefada, e eu falei, Rodrigo, eu vou parar, eu vou cortar algumas coisas, porque tinha gravação de televisão, de rádio, tanta coisa. E ele, então, na inocência dele, ele olhou para mim e falou assim, mamãe, quem vai falar de Jesus para as crianças? E aquilo foi tão forte, que eu não consegui realmente parar, né? E eles... E minha filha, que é um fruto assim, né? Eu fui pregar na Itália em 2000, recebi um convite de lá da igreja, e aí, então, eles pagaram a minha passagem e nós pagamos para levá-la, a Caroline. Ela fazia os fantoches para mim, era o meu braço direito e esquerdo. O pai trabalhava o dia inteiro e ela me acompanhava. Teve uma adolescência onde ela se privou de muita coisa para estar comigo sempre. Sabe aquela música Amélia, Mulher de Verdade? É a Caroline. É a Caroline. E aí, até hoje. E aí, então, eu levei a Caroline e lá nós ficamos 21 dias fora. E lá nós ficamos... nós tivemos uma experiência, nós passamos 3 dias em Paris, e na Champs-Élysées, no centro de Paris, encontramos um rapaz no McDonald's, conversando em inglês, né? Todos são formados em inglês, e ele falou que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Encontrei uma pessoa, em 2000, um jovem chamado Isla, o nome dele até em hebraico, ódio mortal da mãe, o único lugar vago no McDonald's da Champs-Élysées. Era esse rapaz, nós sentamos e pudemos evangelizar ele, Caroline.
Aí pedimos um rapaz que estava do lado para tirar uma foto nossa. E o rapaz, quando pegou a câmera fotográfica da mão de Caroline, falou em inglês: se eu fosse do Brasil, eu seria da igreja de vocês. Ele ficou ouvindo a mensagem, porque estava na mesa ao lado. Carol manteve comunicação com ele durante um bom tempo. Chegamos na Itália, pregamos na Vila Borghese, no centro de Roma, fizemos um trabalho. E aí o pastor convidou Caroline para ir para lá. E Caroline, então, eu falei, só se tiver a documentação certa. Mas eu falei, Carol, você viria? Nós estávamos à mesa almoçando e ela falou, se meu pai deixar, eu deixo. Ela tinha passado para psicologia, chegou no Brasil, o pai concordou, né? Ele está aqui embaixo, deve estar ouvindo a gente falar, né? Ele concordou dela ir, vimos a documentação toda, e aí nós, uns 4, 5 meses de documentação, ia no consulado, o cara pedia uma coisa, pedia outra, eu cheguei para ele e falei assim, olha só, o senhor me diz tudo que é preciso para conseguir esse visto religioso, porque toda vez que eu venho aqui, o senhor me pede um documento diferente. Aí ele me entregou um documento. Aí era época da Páscoa, ia ter um encontro em Belo Horizonte. Carol pediu para ir. Eu falei, vai, pode ir, Carol. Aí eu fiz uma oração a Deus e falei assim, Senhor, quando Caroline voltar, quando acabar esse feriado, se for da tua vontade que ela vá para lá, que me ligue dizendo que liberou esses papéis. Exatamente. Nas primeiras horas da segunda-feira, a minha secretária atendeu o telefonema dizendo que o consulado ligou que os papéis estavam prontos. E assim a Caroline foi. 8 anos depois, casou com o filho do pastor. Ela é casada há 17 anos. Casou Rodrigo em 2008, ela em 2009. E temos 2 netas lá, Gabriela e Miquela, que trabalham na igreja, que são servas do Deus Altíssimo. E ela aprendeu a evangelizar, a pregar, acompanhando a mãe. Então, eu considero ela um fruto do ministério. O Rodrigo toca, é músico, também na igreja, guitarra. Felipe é baterista. Está em Goiânia, na igreja Family Church, do Mark Anderson, já ouviram falar? Maravilhosa a igreja, né? E nós, quando estávamos morando em Goiânia, a gente veio morar para cá, né? Nós estamos há 1 ano e 2 meses aqui, só. Cheguei dia 1º de janeiro de 2025. Fevereiro. Janeiro, fevereiro, vai fazer 1 ano e 2 meses só que nós estamos aqui. Está sendo maravilhoso morar aqui. E viemos para cá por causa do ministério. Eliel também queria morar num lugar assim, de roça e cuidar de terra, ter animal e tudo. E surgiu, Deus foi propiciando os caminhos e estamos morando num lugar assim para ele e também podendo continuar o trabalho aqui em Cachoeiro, né? Vamos nos hospitais, no IFA de Sumaré, de Aquidabã, na Unimed, igrejas que convidam. Aonde convidar, a gente vai. Nunca cobramos. Eu sou de uma geração em que muitos cantores se enriqueceram cobrando cachê. E eu posso dizer que eu nunca cobrei cachê de nenhuma igreja. A igreja comprava o nosso material, que podia, mas cobrar cachê não. O nosso transporte também, né? E se não pudesse, a gente bancava e ia. E somos assim até hoje. Bom, Marilene, a gente chegou, como diz o nosso diretor, o nosso podcast é da roça. Ele fala assim, o nosso podcast da roça não pode ficar muito longo, né? Mas a gente já completou nosso horário. Mas antes, essa câmera aqui é toda sua. Diz uma palavra que talvez você, assim, faltou dizer, né? Seja para os pais, seja para quem está assistindo, né? Aquilo que Deus colocar no seu coração ou aquilo que você tem convicção que você precisa levar para frente essa mensagem. Então, toda sua. A parte mais importante é o cuidado, o amor, de ensinar a criança no caminho que deve andar, é uma promessa, e essa responsabilidade é dos pais. E depois, em segundo plano, essa responsabilidade é da igreja. Quando os pais falham, como, por exemplo, o meu falhou, nós temos a igreja. Mas que vocês pudessem cuidar da sua criança, do seu neto, com amor, ensinando o caminho que deve andar. Não se ocupem tanto com os afazeres, porque essa fase inicial de formação do ser, do caráter, da personalidade, ela passa, ela é muito rápido. É melhor investir esse pouco tempo, esses anos,
cuidando dessa formação e que ela vai ficar eterna, do que você não cuidar, ela ser formada de qualquer jeito, com conceitos contrários à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, da palavra dele, a Bíblia. Não estou falando de religião. E depois você chorar a vida inteira. Teve uma vez uma mãe que me perguntou: eu não conheço minha filha, eu não sei por que ela é assim. Eu perguntei para ela: quem foi que cuidou da sua filha quando ela era pequena? Eu trabalhava muito, eu tinha uma babá e tal, depois eu botei numa creche. Aí eu perguntei para ela: então a senhora não sabe, né? O que foi que ensinaram para ela? Agora, na adolescência, ela está botando para fora aquilo que ela aprendeu. Então, do 0 até 7 anos se forma o caráter. Aquilo que a pessoa vai ser por toda a vida. De 7 a 11 anos, esse caráter se consolidariza. E depois, já também na adolescência, vai botar para fora aquilo que aprendeu. Às vezes até de igreja, né? Mas vou na igreja todo domingo. Estou lembrando do pediatra dos meus 3 filhos, doutor Ângelo Galhardo, que ele dizia que pátio de igreja não santifica ninguém. Então, não basta ir na igreja. Por exemplo, eu participei de uma igreja que, domingo, a mãe sentava na igreja com as 2 meninas e dava um celular para cada uma. E durante todo o culto, durante todo o louvor, a mãe ficava em pé, glória a Deus, aleluia, cantava, e eu sentava um pouco atrás, eu falava para ele: nossa, eu não posso sentar perto dessa senhora, porque me faz mal. Ela dá o celular para as crianças ficarem o tempo todo, o culto inteiro, não participar de absolutamente nada, brincando e fazendo joguinhos. Então, estava dentro de uma igreja, os pais cristãos, que o pai também era, e aquelas crianças não estavam recebendo informação nenhuma. Aliás, criando um pseudo-conceito de Deus e de igreja. Então, o que eu posso dizer é isso: cuidar, ensinar, amar, proteger e ajudar. E servir, né? O serviço é maravilhoso. Descubra qual é a sua área de serviço, porque todos nós temos um chamado. E que você cumpra esse chamado. Amém. Marilene, foi um prazer ter você aqui hoje. Eu não conhecia a senhora, mas assim que o diretor, né, trouxe o nome, a pauta do que a gente falaria, fui lá no seu perfil, tanto no YouTube, tanto no Instagram, né? E olhei e realmente é um conteúdo muito edificante, tá? Muito obrigada por ter Obrigada você eu. aqui. Obrigado. E eu sei que o Eric vai gostar de você. Com certeza. Eu sei que o Eric vai gostar de você. Sim, Eric. Pode te convidar. Eu queria o nosso canal no YouTube, né, Marilene Vieira Oficial, e vai ser um prazer receber você lá, ver nossos vídeos e tudo, né? Eliomar, foi um prazer ter você aqui comigo. Prazer todo hoje, meu, tá? minha querida. Então chegamos ao final de mais um episódio. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau. Valeu, galera. Deus abençoe e cuide bem uns dos outros.